Paz e graça em nome de Jesus. Amém? Nós estamos reunidos aqui para estudarmos a palavra de Deus ao livro de Hebreus, que é o nosso culto de doutrina. Eu convido você para que abra em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4, onde já há algum tempo a gente vem falando dessa carta, a gente vem comentando sobre o cuidado do escritor de Hebreus com relação aos hebreus, com relação a exortando eles na condição de que eles estavam se desviando, estavam querendo sair da presença de Deus, estavam querendo voltar às suas religiões de origem, e ele sempre vem exortando nessa questão. E interessante que algumas vezes em que eu falei desse assunto, eu comecei a pregar do capítulo 5 para cá, e no final do capítulo 5, no versículo 11, ele vem comentando, vem falando, porque os hebreus, eles não estavam crescendo espiritualmente, eles não estavam amadurecendo na palavra, enfim, eles estavam ainda tomando leite espiritual, eles não estavam crescendo dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que é propício para todo aquele que serve a Deus. Todos nós que somos servos de Deus, nós precisamos crescer em conhecimento para que Deus possa nos usar como servos. E no começo do capítulo 6, ele ainda continua exortando sobre essa questão, e ele fala muito de que eles estavam esquecendo os oráculos de Deus, estavam como se precisassem novamente de ensino sobre o batismo, sobre a doutrina, sobre a imposição de mãos, sobre a ressurreição dos mortos, sobre juízo, enfim, sobre todas as questões que são bases do Evangelho. E aqui, a partir do versículo 4 do capítulo 6, essa passagem ela é incisiva e expõe uma verdade alarmante, que de uma certa forma, se nós não amadurecermos ou se não formos aperfeiçoados, estaremos correndo perigo da apostasia total da fé. Então, é basicamente isso que o autor de Hebreus vem assim, batendo de frente com a igreja. E isso, claro, traz muitas lições, né, para as nossas vidas. Então, eu convido você agora, nesse instante, a ler comigo o capítulo 6, versículo 4 em diante. Diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínio, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinho e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Vamos orar. Soberano Deus, Pai amado, em nome de Jesus, juntos aqui, ó Deus, num só pensamento, num só coração, numa só vontade de glorificar o Teu nome e de Te servir, pedimos, ó Deus, a Tua orientação, pedimos, ó Deus, a Tua graça, e que o Senhor abra os nossos corações e mentes, para que possamos, ó Deus, entender as Tuas verdades, e assim colocar nos nossos corações, para que possamos brilhar por ela, porque nossas vidas, Senhor, só tem sentido com a Tua presença, e nós queremos aqui, Senhor, declarar isso para o Senhor. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nesse momento, Senhor, fique conosco, para que a gente possa, juntos, contemplar a Tua glória. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do nosso
Este texto, ele adverte sobre o perigo da apostasia. Porque na realidade, o que se pode observar aqui com relação aos hebreus é que muitos estavam apostatando da fé. Muitos estavam saindo, se desviando, talvez até voltando para a sua religião de origem, de onde eles começaram. Esse texto, ou seja, que fala da apostasia, ele é muito direto com relação a isso, para que a gente acorde, para que a gente possa ter cuidado da nossa, vamos dizer, da nossa confissão de fé, daquilo que nós fazemos como servos ou estamos deixando de fazer. A apostasia, ela cria algo maléfico, porque na realidade o homem sai da presença de Deus, ele volta para lugares erros de onde ele veio, ele sai por completo, ele perde a fé, na realidade é como se ele desacreditasse, e na realidade é isso, ele fica incrédulo com relação a Jesus. Então esse texto, ele cria uma grande dificuldade para aqueles que acreditam que a apostasia é impossível, mas na realidade ela não é impossível, ela é possível, mas isso depende de cada um de nós, depende daqueles que estão ou não fazendo a vontade de Deus. Há pessoas que acham que os que caem da fé, na realidade, na verdade, eles nunca foram convertidos. Mas não é bem assim. Não é. Porque na realidade, aqueles que aceitam, aqueles que caminham com Cristo, muitos não permanecem fiéis. Muitos se desviam pelo caminho. Aliás, até a parábola do bom semeador, ele fala tipo de solos, né? E são muitos solos que recebem a palavra de Deus. Então muitos se divorciam, saem do caminho, saem da direção. E na realidade, uma coisa que a gente precisa entender e compreender é que nem todos aqueles que se converteram, nem todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, estão sinceramente convertidos. Porque se não tiver um estudo, se não crescerem espiritualmente, se não amadurecerem espiritualmente, eles podem cair na fé. Eles podem declinar. E foi isso que começou a acontecer aqui com os hebreus. Eles começaram a sair, eles começaram a se distanciar. Aqui parece que eles haviam começado uma carreira cristã promissora, mas talvez devido a sua falta de progressão no Evangelho, talvez a falta de se esmerarem, de estudarem, de se interessarem, está fazendo com que eles se desviassem da fé, viesse a começar quase uma apostasia. É interessante que eu convido até você ir lá comigo, no capítulo 10, versículo 20, a forma como essas pessoas eram descritas, capítulo 10, versículo 20 aí de Hebreus. Ele vai dizer assim: e eu perdi no versículo, não é versículo 20, é capítulo 10, acho que eu fiz a anotação errada. Deixa eu ver se eu encontro aqui, só um instante. Eu vou me encontrar depois e eu leio essa passagem para vocês. Eles aqui, na realidade, ele cita aqui nesse capítulo que eu estou tentando procurar, eu vou tentar encontrar. É como se eles estivessem rejeitando intencionalmente o sacrifício de Cristo. É como se o sacrifício de Jesus não fizesse para eles, não tivesse mais, vamos dizer, aquela coisa que chamasse a atenção. Não tivesse mais para eles aquele vínculo de um mexer com eles. Eles na realidade estavam sem progredir, eles deveriam crescer e não estavam crescendo, e ao fazer isso, eles eliminavam o único jeito pelo qual se podia experimentar o arrependimento. Então era assim que aquele povo estava vivendo, era assim que os hebreus estavam se portando. Isso não é porque eles não conheciam o caráter de Jesus, não é porque eles não conheciam os estudos de Jesus, pelo contrário, eles conheciam, mas eles eram aqueles que estavam perdendo a fé,
Eles eram aqueles que estavam se distanciando do princípio pregado para eles, do princípio ensinado para eles. Porque uma coisa que nós precisamos estar muito atentos e focados é que o perigo da apostasia é real. E foi por isso que o autor de Hebreus vinha aqui falando muito pesado com relação a isso, falando muito forte a eles com relação a isso. Porque esse perigo é real. E sabe, irmãos, por mais triste que seja, um cristão ele pode perder a confiança na história de Cristo. Isso é triste. Ele pode perder a confiança naquilo que foi ensinado, perder a confiança nas palavras, perder a confiança no sacrifício real de Jesus. E era isso que estava acontecendo com eles. E isso é cair da fé, isso é cair da graça, isso é desistir. E era isso que os hebreus estavam aqui fazendo, e é isso que o autor vinha batendo. Era isso que o autor queria chamar a atenção deles, para que eles mudassem de direção, para que eles focassem em Jesus. O autor de Hebreus, ele acreditava que uma pessoa, ao ser salva, ela não estava salva eternamente, ou seja, uma vez salva, sempre salva. Não era assim. Porque a salvação, na realidade, é conquistada dia a dia. Nós somos alcançados por Jesus, mas se nós não batalharmos, se nós não nos mantivermos firmes, se nós não nos mantivermos fiéis, nós podemos cair na fé. Nós podemos sair de cena. E era isso que ele vinha falando aqui. Uma pessoa salva, ela podia perder espiritualmente e permanentemente o estado de cristão. E isso é um alerta para ele. Ele falava isso aos cristãos como algo muito necessário, como algo de suma importância. Porque a carreira cristã, para mim e para você, é muito importante. Todos os apóstolos pregavam sobre isso, ensinavam sobre isso. Então, ninguém podia aqui nesse contexto concluir de que essa pessoa, ou então essas pessoas que estavam vendo isso, poderiam simplesmente cair. Não é simplesmente assim, é como se algo fosse acontecendo aos poucos. É como se algo viesse fazendo uma base e desaguasse em uma apostasia. Era mais ou menos assim. Claro que a gente não pode de forma nenhuma generalizar, né? Mas nós precisamos ficar atentos a essa questão. Parecia que aqueles cristãos, eles receberam bênçãos e tentaram enganar a Deus. Vamos desenrolar aqui, nós vamos ver. É como se talvez eles tivessem pensado assim, mas ninguém engana a Deus. Quem é que vai enganar a Deus? Ninguém. Essas pessoas haviam entrado no reino de Deus como verdadeiros cristãos, mas depois perderam a fé. Depois eles decaíram na fé. Observe que o texto, ele começa dizendo assim, é impossível aquele que uma vez fora, pois aquele que uma vez for iluminado. Vamos parar só nesse princípio aí. É impossível aquele que uma vez for iluminado. Observe que uma das grandes bênçãos que Deus concedeu a todos nós, concedeu àquele povo que se tornaram infiéis, foi a salvação. A salvação é um dom de Deus, é uma graça de Deus. E este fato deles terem sido iluminados não significa dizer que eles estavam livres de toda e qualquer coisa que pudesse acontecer. Não. De forma nenhuma. Eles estavam sujeitos a cair, como muitos de nós estamos sujeitos a cair. A questão é que todo esse fato se deu, e quando a gente começa a estudar aqui, a gente começa a perceber, pelo fato deles não terem crescido espiritualmente, pelo fato deles não terem amadurecido na carreira cristã, na fé cristã. Então eles foram se distanciando, eles foram se acomodando, e isso começou a acontecer. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, ele diz assim: se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, para que o Deus desse século, porque o Deus desse século cegou
estão apostatando, aqueles que não crescem na palavra de Deus, é como se o Evangelho começasse a ficar encoberto para eles. Não que o Evangelho, não que Jesus queira cumprir o Evangelho de alguém, não, mas o fato das pessoas não se interessarem. O Evangelho não tem sentido para eles. Não faz nenhum sentido, e começa a ficar obscuro, e eles não vão entender. O Evangelho resplandece, na realidade, sobre todos os convertidos, e esses aí são iluminados. Esses aí são aqueles que não são confundidos. Porque quando nós abraçamos o Evangelho de Jesus, aí sim a iluminação de Deus vem sobre nós. Agora, muitos são confundidos pelo diabo e por isso não são iluminados. E são esses que deixam o Evangelho de lado. São esses que não querem crescer, que não querem se desenvolver, que não querem abraçar a carreira cristã. E é exatamente o que acontecia aqui com esse povo aqui. Eles não estavam abraçando, eles não estavam crescendo. É tanto que nos capítulos anteriores, nos contextos, a gente percebe que o autor de Hebreus vem dizendo para ele: você não sai desse leite. Eu não posso dar outro tipo de comida porque você não sai disso aí, vocês não crescem, vocês já se atrofiaram, vocês pararam. Então, amados, era isso que realmente estava mexendo ali, e o autor de Hebreus estava preocupado falando dessa questão para eles. Olha aí o que diz no capítulo 10, versículo 32. Olha aí em Hebreus capítulo 10, versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Mais para frente, o autor de Hebreus vai fazer esse lembrete para eles, porque na realidade havia uma perseguição, houve uma perseguição muito grande, e estava havendo ainda, né? Então, ele diz: vocês se lembrem dos dias anteriores, vocês se lembrem, porque depois que vocês foram iluminados, vocês sustentaram lutas, vocês passaram por adversidade e sofrimento, mas vocês sustentaram isso aí. Então, ser iluminado é receber conhecimento pleno da verdade e receber de Deus a graça. Porque na realidade, quando Deus derrama isso sobre nós, nós nos sustentamos em meio a lutas e sofrimentos. E esse povo, eles haviam passado por isso, eles haviam sentido isso, mas eles estavam declinando, eles estavam abandonando a fé cristã, estavam quase numa apostasia. Então, em primeiro lugar, ele começa com aqueles que foram iluminados. Mas ele não para aí. E ele vai dizer: e provaram o dom celestial. Porque na realidade, eles não só foram iluminados, mas eles provaram o dom celestial. Quem se converteu a Cristo provou o dom celestial. Então, se nós fizermos uma aplicação para as nossas vidas, nós provamos o dom celestial, porque nós nos convertemos a Jesus. Então, isso é provar o dom celestial. Os judeus, eles haviam provado esse dom, eles haviam experimentado isso aqui. Então, eles, de uma certa forma, no âmbito geral, a gente pode até imaginar por que eles fizeram isso, por que eles estavam desistindo, se eles experimentaram disso aqui. O dom da salvação, obtido em Cristo Jesus, é a nova vida que só Ele pode dar, só Jesus pode conceder. E eles tinham recebido isso, como muitos de nós recebemos essa vida dele, como muitos de nós recebemos o dom da salvação. Então eles tiveram isso, mas eles estavam apostatando disso, estavam desistindo disso. Às vezes, nós precisamos parar e olhar para nós e ver se esse perigo não está nos rodeando, se nós não estamos desistindo da fé, se nós não estamos nos acomodando a ponto de achar que está tudo sob controle, e na realidade não está. Na realidade pode não estar. Aquele povo, eles estavam incrédulos, parece que os seus corações passaram a desacreditar na verdade de Jesus. Você já imaginou? De repente você começa a desacreditar em tudo aquilo que você aprendeu da palavra de Deus, em tudo aquilo que Deus
desacreditar disso, era isso que eles estavam fazendo. Nós precisamos continuar crendo na graça. Nós precisamos continuar crendo no Evangelho, porque é Ele que nos direciona, é Ele que nos vai dar a direção para a vida eterna. Somente o Evangelho vai dar essa direção. Então aqueles homens, aquelas pessoas, eles provaram o dom celestial. Mas mesmo assim, eles estavam desistindo da caminhada, estavam saindo, ou seja, querendo tomar outros rumos. Mas não somente aí, além de se tornarem participantes, de terem provado do dom celestial, eles se tornaram participantes do Espírito. Porque essa outra bênção de ser participante do Espírito é algo maravilhoso. E eles também receberam isso aí. Lá em João, capítulo 14, versículo 17, Jesus disse assim: o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque não vê e nem o conhece, mas vocês conhecem, porque ele habita convosco e está entre vós. Por que Jesus falou essas coisas? Porque no momento que nós somos batizados, nós recebemos o dom do Espírito Santo em nossas vidas. Então, cada um daqueles que servem a Deus, eles têm o dom do Espírito Santo. Então, houve por parte de Jesus uma promessa que todos os verdadeiros cristãos receberiam o dom do Espírito Santo. E como de fato é assim, todos recebem. E como é que nós podemos ter certeza disso? Porque nós somos servos. E nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós. Lá em Atos capítulo 2, versículo 38, até na semana passada eu falei sobre esse assunto. O apóstolo Pedro, pregando aqueles homens lá, quase 3.000 pessoas se entregaram, foram convertidas, receberam Jesus como Salvador de suas vidas. Ele disse para eles: vocês têm que se arrepender e serem batizados, porque aí vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, eu acredito que essas pessoas aqui, muitos estavam lá, muitos tiveram presente naquela ocasião. Então, havia lá em meio àquilo ali, estava se cumprindo, em Atos capítulo 2, estava se cumprindo a profecia de Joel, onde toda a carne receberia do Espírito, profetizariam, os velhos teriam visões e tal, como nós sabemos. Então, estava se cumprindo ali. E nós precisamos observar de que o cristão ativo, o cristão obediente é aquele que realmente está fazendo a vontade de Deus, e ele pode sim se encher desse Espírito. E eu acredito que aqui, muitos desses homens, realmente, talvez no início de suas carreiras cristãs, no momento que eles se converteram, eles se encheram do Espírito Santo. Atos capítulo 8, quando os samaritanos, eles já haviam se convertido e ficaram aguardando o Espírito Santo. Para você ver como a promessa de Deus é completa sobre o derramado do Espírito. Então eles estavam ainda esperando. E quando os apóstolos chegaram lá na presença dele e perguntaram: vocês foram batizados? Sim, nós fomos batizados com o batismo de Jesus. Aí, derramado do Espírito Santo, derramado do Espírito Santo veio sobre aqueles homens, sobre os samaritanos. Em Atos capítulo 11, versículo 15, na casa de Cornélio, a mesma coisa. Eles foram batizados e receberam o Espírito Santo. Então essa promessa vinha se cumprir. Em Atos capítulo 19, Paulo deu o dom do Espírito Santo cerca de 12 homens lá em Éfeso, como eles também haviam se batizado no batismo de Jesus. Então, para os ativos, eles são obedientes na palavra, e o Espírito Santo vem sobre eles, quando eles se convertem, quando eles aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, aqueles homens se tornaram participantes também do Espírito Santo. Eles se tornaram, mas não apenas isso, porque além de se tornarem participantes do Espírito Santo, eles, veja no versículo 5, eles provaram da boa palavra de Deus. Eles também provaram da palavra de Deus, como nós também provamos da palavra de Deus, como nós também mergulhamos nela.
a palavra, o ensino de Jesus. Eles eram conhecedores disso. Eram conhecedores do Evangelho e dos preceitos do Evangelho. Eles eram conhecedores de todos os desígnios de Deus, porque haviam sido ensinados nisso. Claro que pregações não deixou de faltar para que eles compreendessem isso. Eles foram conduzidos na fé que salva e a esperança através da mensagem do Evangelho. Então eles não eram desconhecedores de nada, eles eram conhecedores. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, o apóstolo Paulo diz que havia gerado os coríntios no Evangelho. Ou seja, eles nasceram no Evangelho de Jesus. Então para esse povo aqui não era diferente, eles nasceram no Evangelho de Jesus. Eles conheciam. A questão é que, por não terem sido desenvolvidos, por não terem crescido, eles estavam se desviando da fé. Eles estavam deixando de lado o ensino de Jesus. Eles tinham recebido a dádiva da vida através do Evangelho. Como nós recebemos a nossa vida através do Evangelho, eles também receberam. Mas eles estavam quase numa apostasia. Estavam desistindo. Estavam deixando de lado. Então, para finalizar esse versículo, esse versículo 5, ele diz que não só provaram a boa palavra de Deus, mas também provaram os poderes do mundo vindouro. Eles provaram isso. As pessoas descritas no texto haviam, de algum modo, recebido os poderes do mundo vindouro. E o mundo vindouro era uma expressão comum que normalmente significava a era messiânica. Normalmente. E por 6 vezes essa expressão aparece no Novo Testamento. Ela aparece 3 vezes nos Evangelhos, em Mateus capítulo 12, versículo 3. Se você quiser depois você pode notar e dar uma olhada. Ela aparece no Evangelho de Marcos capítulo 10, versículo 30. E ela aparece em Lucas 8, 30. 18, 30, aliás. E nas 3 epístolas, em Efésios aparece 2 vezes no capítulo 1, versículo 21 e no capítulo 2, versículo 7. E agora, como nós estamos vendo em Hebreus capítulo 6, versículo 5. Então, basicamente, 6 vezes essa expressão, o mundo vindouro, aparece. O mundo vindouro aparece. Essas 6 vezes. Mas, se o mundo vindouro ainda estava no futuro, como eles poderiam provar algo que está no futuro? Pergunta que nós precisamos fazer. Porque é interessante. Observe bem o que é que ele vem falando, como ele vem desenvolvendo. Ele vem dizendo que é possível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Como é que eles haviam provado dos poderes do mundo vindouro se o poder do mundo vindouro estava no futuro? Não é interessante isso aí? Como poderia isso acontecer? No momento da escrita da carta, os leitores já tinham provado algo desses poderes. E o que nós precisamos entender é que o autor de Hebreus, ele se referia a algo no futuro para eles. E ao se referir, nós precisamos ter discernimento e começar a maquinar a nossa mente para tentar entender. Eles teriam que provar isso pela fé. Imagine que ele estava falando de algo no futuro, era como se eles estivessem vendo pela fé, como se eles estivessem acreditando, já estando lá. Como nós podemos entender algo assim? Como nós podemos compreender algo assim? Por exemplos que a Bíblia nos dá. Observe que Abraão, quando nós lemos João capítulo 8, versículo 56, ele viu o dia de Cristo e se alegrou com isso. Está lá no texto. Ele viu e se alegrou. Como isso é possível? Deus é soberano. Deus mostra quem Ele quer. E no contexto da história, houve menções de coisas que Deus mostrou que iria acontecer. E eles viram. E eles acreditaram. Hebreus 11, 27, Moisés, pela
como se eles estivessem vendo o próprio Deus invisível. Isso é pela fé. Ele estava vendo o vindouro, ele estava vendo o poder de Deus muito além, muito distante, muito à frente. Ele estava percebendo isso. No capítulo 11, versículo 10 de Hebreus, Abraão, ele guardava, ele aguardava a cidade que tem um fundamento na qual Deus é o arquiteto e a edificou. Então ele estava vendo, ele estava contemplando o que estava no futuro. Então é isso. Era isso que o autor aqui estava demonstrando e falando para aquele povo. Qualquer que fossem esses poderes, eles pareciam ser algo diferente. Então às vezes é incompreensível para nós. Às vezes é complicado falar desse assunto. Então, esse versículo 6, ele mostra que eles caíram, eles começaram a declinar, eles começaram a desistir. Mostra a possibilidade de um cristão cair na graça de Deus. Então aqui eu quero fazer uma aplicação para as nossas vidas. Porque na realidade o cair, o desistir da fé é possível. Por isso que a gente lê, por isso que a gente estuda, por isso que a gente ora, para que a gente se mantenha firme. Para que Deus, através da sua graça e bondade, nos ajude a continuar crescendo na graça, a continuar crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Porque, amados, se nós não nos abraçarmos a isso, nós corremos um forte risco de desistirmos da carreira cristã, de deixarmos para lá. Esta evidência é comparado a Timóteo capítulo 1, versículo 19. O cristão que vive, o cristão que viera a naufragar, viera a desistir da fé. Então Timóteo ele fala desse assunto. E a gente precisa se alicerçar nessa palavra, se amarrar ela, se agarrar ela. O texto diz na segunda parte, aqui no versículo 6, aliás, na primeira parte do versículo 6, que é impossível renovar pelo aliás, no versículo 6. Vamos ler o versículo 6. E caiu sim, é impossível outra vez renová-lo para o arrependimento. Versículo 6. Então, é impossível renová-lo. As pessoas mencionam aqui que haviam recebido as pessoas que estavam sendo mencionadas aqui, elas receberam tantas bênçãos que é como se fosse assim, se encheram tanto, estavam tão satisfeitas, estava tudo tão legal, que elas começaram a esquecer os princípios básicos da vida cristã, que eram os preceitos do Evangelho. Elas começaram a deixar de lado as suas vidas espirituais. Olha, isso aqui é um risco que nós corremos. Quando nós achamos que está tudo bem, quando nós achamos que está tudo maravilhoso, não tem nada de mal acontecendo, e a gente começa a negligenciar, a gente começa a se acomodar, então as coisas podem acontecer. Porque aí quando vem um embate, a coisa pode mudar de figura. Aqueles homens, eles estavam novamente crucificando Jesus. Eles estavam fazendo isso. Eles estavam novamente crucificando a Cristo Jesus. Então, era impossível eles serem renovados para o arrependimento. Eles caíram sim, e era impossível serem renovados. Então, talvez surja uma pergunta: como é impossível alguém se renovar? E se houver arrependimento? Mas a questão era essa: os corações deles estavam tão petrificados, o coração deles estavam tão duros, que eles não estavam mais nutrindo o arrependimento real e verdadeiro que precisavam. A disposição do coração deles não tinha força. E a atitude má nos seus corações estava impossibilitando isso, o verdadeiro arrependimento. Eles não estavam se arrependendo. É por isso que o autor diz aqui que era impossível
impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Era impossível isso acontecer. Aquelas pessoas haviam endurecido seus corações a ponto de não sentir o desejo de arrependimento, o desejo de irem a Deus arrependidos. O autor estava exortando a verdadeiros apóstatas, estava falando a eles, estava pegando de frente com eles. Ele sabia a quem ele estava falando. Então, aqueles que seus corações não exigem ou não exibem uma disposição para com o Senhor, ele já chegou a ponto de desistir. Ele já chegou a ponto de deixar Jesus de lado. E triste é que vão continuar vivendo em pecado. Então, amados, não é fácil, é complicado entender algumas coisas. Mas quando o autor está dizendo aqui que é impossível outra vez renová-lo para o arrependimento, ele continua dizendo, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia, ou seja, expondo ele à vergonha. Então, quando o homem endurece o coração a ponto de não sentir mais aquilo dentro de si que o leva ao arrependimento, ele começa a desistir da fé. Quando ele chega ao ponto de pecar deliberadamente, sem nenhum pudor, quando ele começa a viver a prática do pecado, o seu coração está tão duro que ele começa a crucificar Jesus de novo em si. Ele começa a envergonhar o Senhor. E nesse caso, o autor está dizendo, é impossível outra vez renová-lo ao arrependimento. E aqui é o princípio da apostasia. É como se alguém recebesse um presente maravilhoso e jogasse fora. Desistisse da caminhada, desistisse do caminho do Senhor. Em conclusão, capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Para concluir, o autor ele ilustra mostrando o que acontece quando o indivíduo é exposto ao Evangelho. Observe que ele vai dizer, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produzir espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Então ele está fazendo aqui uma analogia. Essa é a palavra que eu estava tentando lembrar. Ele está fazendo uma analogia. Então ele usou um cenário conhecido. Ele usou a agricultura, né? Ele usou a agricultura, um cenário conhecido. Então a analogia é entre duas terras que recebem as mesmas chuvas, vamos dizer, revigorantes para ela. Então é essa analogia que ele está fazendo aqui. Porém, não produz o mesmo fruto. Uma produz ervas e a outra produz espinhos e abrolhos. Então ele faz esse mesclar aqui. Então, o que nós precisamos entender é que isso, voltando para a nossa vida cristã, é aquela coisa que a bênção é lançada sobre todos, a graça é derramada sobre todos. Mas tem uns que crescem, se desenvolvem, se tornam maduros, pregam o Evangelho e vai aí, continuando na vida cristã, abraçando a carreira cristã. Mas há outros que atrofiam, que não crescem, que não se desenvolvem, que se deixam levar por qualquer coisa que venha, que possa acontecer em suas vidas. E aí ele vai dizer que o seu fim é ser queimado. O seu fim é ser queimado. Então, irmãos, muitos caem em pecados, muitos desistem da caminhada, muitos estão entrando em apostasia,
Quando eu olho aqui e vejo muitos cabelos vazios, me preocupam. Porque às vezes eu fico perguntando, o que bate no coração das pessoas e não vem buscar alimento sólido para as suas vidas? O que tem mergulhado no coração de muitos e não tem se dado o cuidado de vir buscar a palavra de Deus? Porque não se estuda só. É difícil. Muito difícil. Apesar do trabalho do agricultor, algumas terras são inúteis e parecem não produzir nada, somente espinhos. Parece que aquela terra é improdutiva, não serve para nada aquela terra. Parece que às vezes é assim, parece que às vezes ela é dessa forma. Mas cada um de nós somos responsáveis pela ação da bênção que nós recebemos em nossas vidas. Evangelho de João capítulo 15, versículo 6, Jesus disse: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançando no fogo, e o queimam. Jesus está dizendo isso. Se alguém não permanecer em mim, para permanecer em Jesus, nós precisamos estar firmes nessa caminhada e ter cuidado para que não venhamos decair na fé, não venhamos desistir dessa caminhada, porque o Senhor está dizendo que os espinhos e abrolhos ele é rejeitado e ele está perto da maldição e o seu fim é ser queimado. O Senhor está dizendo isso. Então, irmão, que a gente tenha cuidado. Aqui, o autor de Hebreus, ele vem fazendo essas exortações, e ele vai continuar exortando e falando de muitas outras causas que a gente ainda vai ver em outras quarta-feiras. A gente vai estar estudando muito sobre esse livro, mas que a gente possa olhar para nós e ter cuidado, para que a gente não entre numa questão de esfriamento espiritual, que a gente não entre numa questão de querer desistir, de se acomodar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cada vez que você fica em casa e você não vem para o culto, você não vem para o estudo, o inimigo fica muito feliz. Ele fica satisfeitíssimo quando você diz assim: estou tão disposto, hoje eu não vou não. Ele bate palma. Porque ele sabe que você deixou de receber uma graça de Deus. E a graça é milagres, é essa palavra. A graça é o meditar nessa palavra. A graça é o crescimento espiritual que vai vir para a sua vida. A graça é o cuidado de Deus ensinando você todos os dias através da sua palavra. Essa é a graça. Essa é a graça que nós perdemos quando não estamos aqui. Por isso, pensemos muito nessa questão. Amém? Então, para que a gente encerre, eu queria que você notasse aí 3 lições para que você pudesse meditar. A primeira está no versículo 4 e versículo 5. Honre a Deus com tudo quanto você receber dele. Tudo. O que Deus tem te ensinado? Honre Ele com aquilo que Ele tem te ensinado. Se Deus te deu a salvação e a graça dele, honre Ele com isso. E como você vai honrá-lo? Pregue o Evangelho. Fale de Jesus. Seja grato a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Seja grato a Deus pelo que Ele lhe ensinou e lhe ensina todos os dias. Seja grato a Deus pelo cuidado dele na tua vida. Amém? A segunda lição está no versículo 6. Não endureça o coração diante de Deus, antes chegue ao pleno arrependimento, pois Ele é fiel e justo para perdoar. Nunca endureça o seu coração diante de Deus. Por maior que seja o pecado, que você possa achar que ele é grande, porque na realidade não tem pecado grande nem pequeno, tudo é igual. Mas você pode, nem que você ache que ele é grande, se desmanje na presença de Deus, se quebrante na presença de Deus, derrame-se na presença de Deus, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Amém? E em terceiro e último lugar, uma lição que nós podemos tirar do versículo 7 e 8. Testemunhe da verdade,
sempre, testemunhe da verdade sempre, desviando. Agora eu estou conseguindo ler o que eu escrevi. Testemunhe da verdade, sem se desviar dela. Já pensou? Testemunhe da verdade, sem se desviar dela, como fruto que agrada a Deus. Amém? Quando você testemunha da verdade de Deus, é um fruto maravilhoso. Quando você testemunha da verdade de Deus, você agrada a Deus. Amém? O autor de Hebreus, ele vem aqui desesperadamente falando desse assunto para aquela igreja. Ele vem aqui movendo tudo para eles entenderem, para poderem compreenderem aquilo que eles estavam vivendo. Então, quando nós começamos a estudar, quando nós começamos a mergulhar nessa direção, a gente vê que precisa testemunhar as coisas de Deus. Eles só precisavam que viver isso aqui, viver a palavra. Eles só precisavam testemunhar daquilo que eles tinham recebido. Mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam desistindo. Eles estavam apostatando. Eles estavam querendo voltar para a religião de origem. Eles estavam querendo ir lá para onde eles vieram. Às vezes eu fico pensando e fico um pouco triste, porque infelizmente nós temos irmãos que estavam conosco, não digo aqui, mas em outra igreja que nós estávamos antes, e nas igrejas de Cristo também, e que ele se apostatou, ele saiu, e nunca mais ele voltou. E interessante é que quando nós conversamos com ele, ele diz, não, eu sei, mas ele não volta mais, porque o coração dele ficou tão duro, que ele não consegue achar que Deus possa perdoar. E enquanto ele vai pensando assim, mais e mais ele vai se distanciando de Deus. Quando nós erramos, nós precisamos reconhecer que erramos. Quando nós falhamos, nós precisamos reconhecer que falhamos. E a solução é ir à presença de Deus e se arrepender. É isso que nós precisamos fazer. Amém? Amém. Foi isso que faltou esse povo. Era isso? Até agora que estava faltando aqui. E a gente vai continuar estudando e vai ver o que o autor de Hebreus ainda tem para falar esse povo, e a gente vai estar comentando aqui nas quarta-feiras seguintes. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame muita graça sobre você. E vamos ficar de pé agora e vamos orar em Jesus. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento, por essa discussão da Tua Palavra, por esses comentários, porque nós não somos os detentores da verdade, não. A verdade absoluta está no Senhor. Nós as compreendemos, nós lutamos para compreendê-las, nós nos esforçamos para entendê-las, e também lutamos para aprender e descobrir que através dela nós podemos caminhar melhor. Ajuda-nos, Senhor, a continuarmos nessa luta, nessa empreitada da busca da salvação eterna. Há muito que aprender de Ti, sim, há muito. Estamos ainda engateando no aprendizado. Mas o Senhor ajude-nos, ó Pai, para que a gente continue nessa perseverança, nessa vontade, nessa força de buscar todo dia a Tua presença. Que os nossos corações, ó Deus, cada dia se alegrem por estarmos na Tua presença. Mas não somente para prazer próprio, mas para que venhamos e possamos contagiar outros que precisam ouvir do Senhor. Senhor, queremos ser Teus instrumentos, queremos fazer a Tua vontade, queremos prosseguir, mas queremos que o Senhor vá à nossa frente, porque somente Tu tem a direção certa para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, eu Te agradeço, te peço uma noite cheia da Sua presença, cheia da Sua graça, que o Senhor venha a nos abençoar e nos dar uma noite maravilhosa, em nome de Jesus. E é dele que eu Te agradeço hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus.